Bom dia, turma. O assunto será no livro de História, na página 35, as grandes navegações. Então, as principais viagens de Portugal foi a de Bartolomeu Dias, em 1488, que chegou ao Cabo das Tormentas, hoje conhecido como Cabo da Boa Esperança. Depois dele veio Vasco da Gama, em 1498, que foi o primeiro a chegar às Índias. Depois dele foi Pedro Álvares Cabral, que em 1500 chegou até o Brasil e depois seguiu viagem para as Índias. As grandes navegações começaram porque Portugal queria descobrir um novo caminho para o Oriente. Assim, teria que comprar seus produtos para comercializá-los na Europa. Então, eles queriam chegar na Ásia, lá para o lado da China, da Índia, do Japão, tá? Então, as rotas terrestres, o caminho que eles podiam percorrer pela terra andando mesmo, eram dominadas pelos italianos, que também estão lá na Europa, o que forçou Portugal a procurar uma nova rota no mar. Caso desse certo, os portugueses teriam muito lucro com o comércio com as Índias. Então, eles se arriscaram em navegações porque a Itália, os italianos, eles dominavam as rotas terrestres. Tá? Não foi porque todo mundo vai estar navegando, Portugal vai navegar também. Não, eles decidiram fazer isso porque os italianos dominavam as rotas terrestres. Tá? E as viagens financiadas pela Espanha. A maior que teve foi a grande descoberta, foi a de Colombo, que, embora tivesse pensado que havia chegado às Índias, ele chegou aqui no nosso continente, não exatamente no Brasil, ele chegou aqui no continente americano, que não tinha esse nome até então, e pensou que estava nas Índias, tá? Mas, na verdade, ele chegou ao continente americano sem saber que ele estava aqui na América. O engano foi descoberto por outro navegador chamado Américo Vespúcio, cujo nome inspirou chamar o continente americano. Como assim? Colombo descobriu o nosso continente. A gente sabe que o continente americano ele é dividido em sul, norte e central, né? Estamos no sul. Então, esse território todo era desconhecido para a Europa. O pessoal que vivia na Europa, a Espanha, a Holanda, a França, a Itália, eles não sabiam desse território. Era todo ocupado por índio. Aqui nos Estados Unidos, tudo isso era ocupado por índios, tá? E aí Colombo ele chegou aqui no nosso continente, só que ele pensou que estava chegando na Índia. E aí o engano dele foi descoberto por outro navegador. O outro navegador descobriu, não, Colombo não chegou na Índia, não. Colombo descobriu um território novo. Então vou dar o meu nome para esse território. Por isso que o nosso continente é chamado de América, porque Américo Vespúcio voltou aqui e descobriu que Colombo tinha descoberto um continente e não a Índia, tá? Então, o Tratado de Tordesilhas, que a gente já viu lá no outro assunto, ocorreu em virtude do grande domínio de Portugal e Espanha na navegação. Como assim? Eles dois estavam se expandindo muito, os dois países estavam se expandindo muito. Então, esses países passaram a disputar a conquista dos territórios. Quanto mais viagens aconteciam, mais terras eles encontravam. Então, eles começavam a disputar, eles tinham guerra entre esses dois países. Entretanto, para que não houvesse conflito de interesse, foi assinado entre os dois países, a Portugal e a Espanha, um acordo que é chamado de Tratado de Tordesilhas. Tá? É um documento assinado pela Igreja Católica. Foi um papa daquele período que decidiu assinar. O Tratado de Tordesilhas foi assinado no dia 7 de junho de 1494 e determinava que uma linha imaginária que passava 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, as terras descobertas até essa linha imaginária seria de Portugal. E as que estivessem após a linha imaginária, seria da Espanha. A gente já viu isso no outro assunto que a gente deu, tá? Foi justamente na descoberta do Brasil. Então, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles já sabiam, esse território vai ser nosso. E a outra parte que vai ser dos espanhóis. Então, quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, já se sabia que as terras ficariam sob o domínio de Portugal, porque encontrava-se antes da linha imaginária. Então, tudo que era antes da linha imaginária era de Portugal e o que vinha depois da linha imaginária
era da Espanha, tá? Só que outros países que tem lá na Europa, que é Inglaterra, Holanda e França, não reconheciam tal acordo. Era um documento assinado por Portugal e por Espanha. Então, os outros países eles não aceitavam isso. Então, por isso, não respeitavam. Esses países passaram a ocupar e dominar as terras que Portugal e Espanha achavam que eram suas. Porque a terra não era de ninguém da Europa, eram dos índios. Então, eles chegaram aqui, acharam-se os donos, escravizaram os índios, e os outros países, vendo que eles estavam lucrando, primeiro com a extração do pau-brasil e depois com ouro, com café também. Então, eles acharam-se no direito também de explorar aquela terra, ainda mais que a terra era imensa, tá? Então, esses países passaram a piratear embarcações financiadas por Portugal e Espanha. Como assim? A gente sabe que cada país tem a sua bandeira. Então, nos navios também tinha as bandeiras de cada país. Eles falsificavam as bandeiras, chegavam aqui no país, no nosso continente, com a bandeira do país, de Portugal ou de Espanha, e aí eles saqueavam tudo que eles conseguiam. Quando eles não conseguiam entrar aqui no Brasil para tirar daqui do Brasil, eles pegavam em alto mar mesmo. Eles esperavam um navio de Portugal ou da Espanha em alto mar, e aí lá mesmo eles saqueavam, tá? Só para tirar o que era de valor. Então, a nossa atividade será no livro de História, na página 36 e 37. Bom estudo!